semana de aulões. Como vocês sabem, nós vamos ter 2 aulões de Química. O assunto que eu escolhi para vocês trabalhar nesses 2 aulões foi Bioquímica. Dentro de Bioquímica, nós vamos falar sobre proteína, lipídios e carboidratos. Então, esses 3 assuntos vão ser os assuntos trabalhados nessas 2 aulas. Nós vamos dividir mais ou menos proporcionalmente igual ao tempo para não ficar muito pesado, ok? Bom, aí você me pergunta, uai, professor, mas proteína, lipídio, carboidrato, a gente não estuda isso em biologia? Então a senhora vai dar uma aula de biologia? Não, a gente vai analisar as proteínas, os lipídios, os carboidratos pela ótica da química. A gente vai analisar a estrutura química da molécula, que tipo de ligação que ocorre naquela molécula, ok? Então tá, hoje a gente vai começar a falar sobre as proteínas. Mas antes de falar das proteínas, é necessário a gente dar a unidade formadora dessa proteína, que é o aminoácido, tá? Então nós vamos falar dos aminoácidos, peptídeos e proteínas, tá? Bom, esse daqui é a estrutura básica de um aminoácido, tá? Então eu tenho C-OOH, CNH2, HR. Se vocês observarem, tá? Esse grupo aqui, ó, esse grupo C-OOH, a gente já estudou. Esse grupo aqui é o grupo carboxílico. Esse grupo aqui é uma carboxila, tá? É uma carboxila. E NH2 é um grupo amina. É um grupo amina. Bom, como vocês sabem, a carboxila, ela tem caráter ácido e a amina tem caráter básico, tá? Tem caráter básico, tá? Então, o aminoácido é uma estrutura que tem um grupo funcional aqui que tem caráter ácido e uma outra função aqui, que é a amina, que tem caráter básico, tá? Então, ele tem os 2, tá certo? Uma coisa interessante que eu tenho que falar para vocês. O carbono que está ligado à carboxila e ao grupo amino é chamado de carbono alfa na química, tá? Então, o carbono alfa é aquele carbono que está ligado ao grupo carboxílico e ao grupamento amina, tá? Bom, o que difere um aminoácido de outro aminoácido? Justamente esse grupo R. Isso aqui é a fórmula geral de um aminoácido. Então, todos os aminoácidos apresentam essa estrutura. O que vai diferenciar um aminoácido de outro aminoácido é o agrupamento R. Bom, se ele apresenta o grupamento ácido e o grupamento básico, tá? A gente pode dizer que esse composto aqui é um composto anfótero. Anfótero. Ou seja, ele tem tantas características básicas quanto a característica ácida. Então, essa extremidade da estrutura pode reagir com uma base e essa extremidade da estrutura pode reagir com ácido. Então, o aminoácido, ele tanto reage com ácido quanto reage com base, tá? Então essa aqui é a estrutura básica de um aminoácido. Ele é um composto anfótero, tá? Ele tanto tem caráter ácido quanto tem caráter básico. Bom, o pH fisiológico de um aminoácido é aproximadamente 7,3. Aproximadamente 7,3 o pH fisiológico de um aminoácido. Bom, agora aqui tem uma outra coisa que acontece no aminoácido que é muito importante vocês saberem. Bom, essa carboxila aqui, tá vendo? Ela pode doar esse hidrogênio aqui, ó, ela pode ionizar e doar esse hidrogênio aqui, doar esse hidrogênio. Então, esse H+, que tá aqui, ó, esse H+, que tá aqui, pode sair e vir aqui para a amina. Então, aqui saiu o H+, e veio aqui para a amina. Aí, formou aqui, olha, uma carga negativa, né? O oxigênio precisa de mais uma ligação, ele perdeu o hidrogênio. E aqui o hidrogênio veio para cá. Aí tem um hidrogênio a mais, aí que formou uma carga
positiva. Então, nesse caso aqui, você vai ter um íon dipolar, tá? Então, o aminoácido, ele tem a capacidade de formar o íon dipolar. E esse íon dipolar é chamado de zíteron, tá? Então, eu tenho aqui uma estrutura dipolar. Pode ocorrer isso no aminoácido, tá? De formar uma estrutura dipolar, onde o H+, vai aqui para o grupamento amino, polarizando, tá? A carboxila e polarizando aqui esse grupamento amino. Aí eu tenho um íon dipolar chamado de zíteron, tá? Bom, mas voltando aqui para os nossos aminoácidos, na natureza existe cerca de 20 aminoácidos. 20 aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão se ligar de diferentes maneiras, tá? Formando, né, outra macromolécula. Bom, então se tem 20 aminoácidos, todos eles têm essa estrutura base aqui. Todos eles têm essa estrutura base, os 20 aminoácidos que existem na natureza. O que vai diferenciar um aminoácido do outro é justamente esse grupo R aqui, ó. Esse grupo R é que vai diferenciar um aminoácido de outro aminoácido. Me dá um exemplo, professora. Por exemplo, se esse R aqui for um hidrogênio, nós vamos ter um aminoácido chamado de glicina. Se esse grupamento R aqui for um radical metil, for um CH3, então no lugar do R aqui for um CH3, um grupamento metila, nós vamos ter a alanina, que é um outro aminoácido. E assim por diante. Então, o que vai diferenciar um aminoácido do outro é justamente esse grupamento R aqui, tá? Bom, como eu falei, os aminoácidos são as estruturas, são as moléculas que vão formar a proteína. São os monômeros, que a gente pode dizer, que vai formar a proteína. Então, o aminoácido é um monômero, né? E a proteína é uma macromolécula, é um polímero formado pela junção de vários aminoácidos. A reação química que acontece é uma reação chamada reação de condensação. Eu vou pegar como exemplo aqui o aminoácido mais simples, a glicina, porque fica menor para a gente escrever aqui no quadro. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer a fórmula dela aqui, ó. H, aqui, NH2, C, dupla O, OH. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar outra molécula de glicina. Como a gente já estudou, as 4 valências do carbono são iguais entre si. Em vez de colocar esse NH2 embaixo, eu vou colocar ele aqui, eu vou trocar de lugar, tá? Vou pôr NH2 aqui e o H aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó. Esse aqui é o carbono alfa, tá? Então, C, H, ó, C, dupla O, OH. Aí aqui eu vou colocar o NH2, ó. Aí eu vou colocar um H aqui e um H aqui, ó. Esse aqui é o NH2, tá? Então, o que vai acontecer? Na reação de condensação, vai haver a eliminação de uma molécula de água. Então, vai juntar esse OH com esse H aqui, ó, tá? Então, essa molécula de aminoácido vai se unir com essa outra molécula de aminoácido, tá? E vai tirar uma molécula de água, OH, formando H2O, tá? Essa reação pode continuar aqui, ou seja, esse grupo ácido aqui vai reagir com outro aminoácido e esse grupamento amino aqui vai reagir com outro aminoácido, então é uma reação em cadeia. Eu só representei duas aqui para vocês. Então, o que vai acontecer? Nessa reação aqui, ó, vai haver eliminação de uma molécula de água. Vamos repetir a estrutura aqui, como é que ela vai ficar aqui, né? Então, eu tenho aqui H, C, H, NH2, C, dupla O. Aí, esse carbono aqui, ó, vai ligar direto aqui nesse nitrogênio. Então, vai ficar N, H, C, H, C, dupla O, OH. Lembrando que essa ligação pode continuar aqui. Então, aqui a gente tem um fragmento, um pedacinho,
a união de dois aminoácidos. Percebam que a estrutura formada aqui, ó, tá? A função química que existente aqui nesse fragmento dessa proteína aqui é o C-O-N, ó, C-O-N, tá? Esse grupamento aqui é o grupamento que? Amida. Então, qual que é a função presente? Amida, tá? Essa ligação aqui que une esse aminoácido com esse aminoácido formando a amida é que os biólogos chamam de ligação peptídica, tá? Ligação, vou escrever bonitinho aqui, ó. Ligação peptídica. Ligação peptídica, tá? Então, percebam que a reação química entre dois aminoácidos é uma reação de condensação, onde a eliminação de uma molécula de água, tá? Quando esses dois aminoácidos se unem por uma ligação peptídica, a função química aqui presente é a função amida. Os químicos também chamam essa ligação de ligação amídica, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre os peptídeos, ok? Bom, os peptídeos, eles são muito importantes, estão presentes nos organismos dos seres vivos. Vou citar exemplo para vocês de peptídeo. A ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é responsável por ajudar no momento do parto, por induzir as contrações e também a lactação no caso das gestantes. Nós temos também a encefalina, que é um outro hormônio que ajuda a controlar a dor. Ou seja, esse hormônio se liga às células e vai diminuir um pouquinho a sensação de dor. Bom, os peptídeos, né, que no caso aqui você juntou os aminoácidos através de uma ligação peptídica. Se você tiver uma estrutura com mais de 80 aminoácidos, né, você vai ter um polipeptídeo com mais de 80 aminoácidos, nós chamamos essa estrutura de proteína. Então, o que é uma proteína? Uma proteína é um polipeptídeo, formada pela junção de mais de 80 aminoácidos. As proteínas são estruturas que estão presentes nos seres vivos, tá? Tanto pode estar em vegetais quanto em animais. São estruturas presentes em seres vivos. As proteínas, elas têm função estrutural, como por exemplo, a queratina, ela tem uma função estrutural, mas também ela tem a função catalisadora. Opa, peraí, eu já ouvi essa palavra catalisador. Sim, a gente já estudou os catalisadores lá no 2º ano. Quem são os catalisadores? Catalisadores são substâncias que são adicionadas para aumentar a velocidade da reação. Por que ele aumenta a velocidade da reação? Porque diminui a energia de ativação. Lembra desse detalhe? Ó, vamos recordar aqui rapidinho nesse cantinho. Lembra que a gente tinha um gráfico assim, ó, tá? A gente tinha um gráfico mais ou menos assim, ó, tá? Então, o que acontece? Aí é que nós tínhamos o reagente, produto, complexo ativado, né? Então, quando a gente colocava um catalisador, o catalisador, ele diminuía a energia de ativação e a reação ocorria mais rápido, né? Então, a função do catalisador é diminuir a energia de ativação, criando um novo mecanismo para que a ação ocorra mais rápida. Então, a enzima é uma proteína que tem a função catalisadora. A enzima é um catalisador biológico. Só que a enzima ela é muito específica. O que é isso, professora? Para cada reação eu vou ter um tipo de enzima específica. Por exemplo, a celulose. Nós ingerimos celulose. Quando a gente come vegetais, a celulose está presente nas fibras. Então, o que acontece? Quando a gente ingere vegetais fibrosos, a gente está ingerindo celulose. Porém, o nosso organismo não quebra a molécula da celulose. Por quê? Porque o nosso organismo não tem uma enzima chamada celulase capaz de quebrar essa ligação peptídica. Então, para cada
peptídeo, você vai ter uma enzima específica para quebrar. Você tem que lembrar que quando você ingere uma proteína, então, por exemplo, onde está presente as proteínas? As carnes, leite, seus derivados, alguns cereais, então, nos ovos, né? Então, quando você ingere uma proteína, o seu organismo tem que quebrar essa proteína. Aonde que vai ser a quebra da proteína? Justamente na ligação peptídica. O seu organismo vai ter que quebrar a ligação peptídica para formar moléculas menores para o seu organismo absorver. Nossa, professora, como assim? Ficou meio confuso. Isso mesmo. Você vai ingerir a proteína, o seu organismo, como a proteína é uma macromolécula, uma molécula muito grande, o seu organismo vai ter que quebrar essa proteína em moléculas menores, tá? Vai ter que quebrar essa ligação peptídica, formando moléculas menores, que são os aminoácidos. Aí que acontece? Depois que o seu organismo quebrou essas moléculas, eles vão se reorganizar e formar uma nova proteína que vai para onde está precisando mais no seu corpo naquele momento, tá? Ok? Então, para quebrar essa ligação aqui, eu preciso de uma enzima específica, tá? Então, a enzima ela é específica, ela tem um substrato, então a enzima se liga ao substrato, tá? Acelera a reação, e como a enzima é um catalisador, no final da reação, ela é regenerada, ela é recuperada novamente e ela pode ser usada posteriormente numa nova reação. Lembra que o catalisador, ele participa da reação, mas no final ele é regenerado novamente, tá? Ok? Então tá. Então, vamos lá agora para estruturas da proteína. Bom, eu falei para vocês que as proteínas, elas diferem quanto às suas estruturas. Então vamos aqui rapidamente, só para a gente comentar basicamente o que é esse negócio de estrutura, ok? Lembrando que proteínas são macromoléculas, são moléculas muito grandes, formadas pela união de aminoácidos. Uma proteína tem cerca de mais de 80 aminoácidos, tem 300, 500 aminoácidos. Então mais de 80 já é classificado proteína, tá? Então tá, a estrutura de uma proteína é classificada em primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos falar de cada uma. A estrutura primária, a cadeia principal é uma sequência única, linear de aminoácidos. É como se eu tivesse um aminoácido ligado no outro, no outro, no outro, no outro, formando uma estrutura linear, tá? Dessa forma aqui, é como se eu tivesse, cada bolinha fosse um aminoácido aqui, ó, e eles vão se ligando entre si, formando uma estrutura linear, tá? Exemplo de uma proteína que tem estrutura primária, o hormônio insulina, tá? Que ajuda aí a regular a taxa de açúcar no nosso organismo. A estrutura secundária. A estrutura secundária, os aminoácidos se ligam formando uma estrutura semelhante a uma mola. Então eles vão se ligando de forma que, a hora que você olha o desenho da molécula, da estrutura da proteína, ela é parecida mais com uma mola. Exemplo desse tipo, a queratina, né? A proteína que forma a queratina, que é presente no cabelo, a fibrolina, que é uma proteína existente na teia da aranha, tá? São proteínas que têm uma estrutura secundária. Estrutura terciária. A estrutura terciária é uma estrutura um pouco mais complexa, tá? Porque ela apresenta umas tais de pontes de bisulfeto. Olha lá, estrutura terciária, pontes de bisulfeto. Bi é 2. Sulfeto é um enxofre, né? A gente já estudou. O enxofre tem um símbolo S, porque vem do latim sulfur. Sulfeto, enxofre. Então, o que acontece? Na proteína que tem estrutura terciária, tá? Esses sulfetos aqui, ó, se ligam. Então, aqui eu tenho uma estrutura, aqui eu tenho outra estrutura. Então, aqui eu tenho 2 sulfetos, aqui eu tenho 2 sulfetos. E eles se ligam, tá? E eles se ligam. Aqui eu tenho 2 sulfetos, e eles se ligam, formando essa ponte de bisulfeto. Então, a estrutura terciária é caracterizada pelas pontes de bisulfeto. Exemplo de uma proteína que tem uma estrutura terciária, o colágeno, muito importante no nosso organismo, né?
Depois a gente tem a estrutura quaternária. A estrutura quaternária é bem mais complexa. Ela é tão complexa que ela forma um emaranhado. Tanto é que eu desenhei para vocês aqui, ó, um emaranhado aqui, tá? Então elas vão se ligando, essas estruturas, formando um emaranhado. Ele é uma estrutura bem mais complexa. Ele é exemplo de uma proteína que tem uma estrutura quaternária, a hemoglobina, ok? Então, essa é a estrutura da proteína. Basta vocês saberem isso aí, show de bola. Bom, depois não poderia de falar, né, de proteína sem falar em desnaturação da proteína, tá? O que é desnaturar uma proteína? Quando altera o pH da proteína, altera o pH do meio aonde a proteína está, ou quando você altera a temperatura, ou quando você adiciona uma outra substância química ali na proteína, você pode causar uma desnaturação da proteína. O que é desnaturação? Essa estrutura que eu acabei de falar para vocês que elas apresentam, vai que meio que desmontar essa estrutura. Mas os aminoácidos ainda continuam se ligados, mas desmonta a estrutura. Estou explicando palavras bem simples. Desmonta essa estrutura, mas os aminoácidos ainda continuam ligados. Aí você vai ter uma desnaturação da proteína. Então tá, vamos ler aqui junto comigo, ó. Cada proteína tem sua própria forma. Ou primária, ou secundária, ou terciária, ou quaternária, ela tem uma forma. Cada proteína tem a sua forma. Se a temperatura do meio ou o pH do ambiente de uma proteína são alterados, ou se ela é exposta a uma substância química, essas interações podem ser interrompidas, essas interações que eu falei para vocês, tá? Fazendo com que a proteína perca sua estrutura tridimensional. Se ela é em forma de mola, vai perder essa estrutura. Se essas pontes de bisulfeta são rompidas, na quaternária esse emaranhado é desorganizado, né? Certo? Então, o que acontece? Ela perde a estrutura tridimensional e torna uma sequência de caracteres, não uma estrutura de aminoácido. Então, ela perde isso daí. Quando uma proteína perde sua estrutura de ordem superior, mas não sua sequência primária, é chamada de desnaturada. Então, aqui, ó, é chamada de desnaturada. Deixa eu ver se está aqui em vermelho aqui, ó. Desnaturada. A proteína perdeu a sua estrutura superior, porém os aminoácidos ainda continuam ligados. As proteínas desnaturadas são geralmente não funcionais. Exemplo do nosso cotidiano. Pessoal, não entendi nada. Então, vamos lá. Quando você pega um ovo contém proteína. Beleza. Quando você cozinha o ovo, o que você fez? Você provocou a desnaturação da proteína. Ou seja, a maneira com que estava estruturado essas moléculas, ela se desorganizou, mas os aminoácidos ainda continuam ligados um no outro. Então você vai ter uma proteína desnaturada. Outro exemplo, quando você pinga limão no leite, você altera o pH, o limão é mais ácido. Você altera o pH, você está desnaturando a proteína do leite, né? Vai formar aqueles grumos, que a gente fala que o leite coalhou. Outro exemplo ainda usando leite, né? Nós todo mundo sabemos que para a gente fazer o queijo, a gente tem que adicionar uma substância chamada coalho. O coalho é uma substância que vai provocar a desnaturação do leite. Ele vai coalhar, né? Vai juntar aquelas proteínas. Então, o queijo ele é feito de uma proteína desnaturada. Tá, ok? Ficou claro isso daí? Então tá. Então aqui a gente encerrou, a gente falou o básico de proteínas. A gente vai continuar nossa aula agora falando de lipídios. Bom, dando continuidade ao estudo da nossa bioquímica, agora vamos falar de lipídios. Lipídios a gente lembra de gordura. Gordura. Gordura você vai lembrar lá de um pastelzinho frito, de uma batatinha frita, de uma picanha com aquela gordurinha, né? Os lipídios é um grupo de substâncias que nos proporcionam um certo prazer, né? Que a gente gosta, que a gente vicia. Mas, deixando isso aí de lado, vamos estudar quimicamente a estrutura de um lipídio.
O que são lipídios? Vamos lá? O termo lipídio vem do grego lipos. Significa o quê? Gordura. Lipos, gordura. Então, quando você vai fazer uma lipoaspiração, você vai aspirar a gordura, né? Ligou aí no nome. Engloba todas as substâncias gordurosas existentes dos reinos vegetal e animal, tá? Quimicamente são ésteres. Lembra dessa função orgânica que a gente estudou, os ésteres? C dupla O entre dois grupos. Então aqui continua a cadeia e para cá continua a cadeia, né? É uma cadeia heterogênea, eu tenho lá C dupla O no meio da cadeia. Como que a gente obtém um éster? Através de uma reação de esterificação. Esse éster, ele é obtido através de um ácido graxo e um álcool superior ou glicerina. Opa, peraí, professora. Ácido eu até lembro, é o C dupla OH. Mas o que é um ácido graxo? Um ácido graxo, meninos, anota aí, é um ácido de longa cadeia carbônica. A gente costuma dizer que tem mais de 10 a 12 carbonos na estrutura, né? Então, ácido graxo é um ácido carboxílico, só que de cadeia mais longa. Tem que ter no mínimo de 10 a 12. E álcool superior. Olha, professora, eu estudei álcool, mas essa classificação superior eu não estudei. É a mesma coisa. Um álcool superior é aquele que tem mais de 8 carbonos na sua estrutura, tá? Glicerina. A glicerina é um glicerol. A glicerina é um triálcool, tá? A gente já falou dela anteriormente. A glicerina é um glicerol, ou também chamado de glicerol, é um triálcool. Tem 3 grupos OH. Então, é o propano triol. Propano 1, 2, 3, triol. Tá, então essa é a nossa conceito químico de lipídio. O lipídio é um éster. Qual que é a função química presente no lipídio? Éster. E o éster é obtido de um ácido, de um álcool ou glicerina. Característica do lipídio. Importante característica, insolúvel em água. Você pode pegar uma gotinha de óleo lá e coloca num copo d'água, essa gotinha você pode mexer, não dissolve. Você suja sua camisa lá de gordura, vai lá debaixo da torneira esfregar e limpar, não vai limpar com água, né? Se você não colocar um produto, não vai limpar com água. Sujou a mão de graxa, você vai lá debaixo da torneira lavar, também não vai limpar, porque é insolúvel em água. Mas é solúvel em solventes orgânicos, tá? É solúvel em solventes orgânicos. Solventes orgânicos tipo benzina, tipo acetona, né? Tipo éter, clorofórmio, são todos exemplos de solventes orgânicos, gasolina, né? Então a gente pode até pegar a experiência, pegar um pouquinho de acetona, pingar um óleozinho lá e mexer, né? São apolares. Professora, a água é polar, nós já estudamos a água. A água é polar. E os compostos, né, pertencentes ao grupo dos lipídios são apolares, por isso que é insolúvel em água. Os solventes orgânicos são apolares, por isso que a gordura dissolve em solventes orgânicos. Lembrando da regrinha básica, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Bom, dando continuidade, a gente já falou qual que é a função química do lipídio, características do lipídio, função. Qual que é a função dos lipídios? Isolante térmico. Ai, professor, não quer dizer que os gordinhos, por isso que os gordinhos não sentem muito frio? Não, não é bem por isso, né? Porque a questão do frio está mais ligada à pele e a gordura está abaixo da pele. Mas, vamos falar lá dos ursos polares lá, né? Então, eles têm uma camada grande de gordura, de a pele, né? O pelo, a pele, e uma camada espessa de gordura. Essa camada de gordura ajuda também a isolar, né, ali contra o frio. Uma função muito importante aqui, ó, reserva de energia. As gorduras é uma reserva de energia,
tá? Aí que vem, podemos dizer que essa nossa vontade, esse nosso desejo de comer gordura, vem lá dos nossos antepassados, há mais de, vamos dizer, milhões de anos atrás, quando o homem, né, caçava para comer. Então ele não sabia quando que ia ter alimento. Então quando ele caçava um animal, ele comia o máximo possível, né, para ter uma reserva de energia, porque ele não sabia quando que ele ia comer novamente. Hoje não. Hoje a gente tem geladeira, tem a nossa despensa cheia, tem um açougue. Então você sabe que você não precisa de comer toda a comida que vai ter mais ali guardada, depois você pode comer. Então, as gorduras servem de reserva de energia, tá? Então, se acontecer alguma coisa, você ficar sem alimento, você sobrevive sem alimento por algum tempo, porque aí o seu corpo começa a consumir essa reserva. Primeiro o corpo começa a utilizar as gorduras como reserva de energia. Bom, outra função hormonal, tá? Então aí nós vamos falar de testosterona, de progesterona, dos hormônios que regulam o nosso organismo, né? Então, os lipídios também ajudam na questão hormonal. E também é constituinte da membrana plasmática, da membrana das células. Quando vocês estavam lá em biologia, né? Vocês usaram uma membrana chamada fosfolipídica, né? Até o desenhozinho era assim, ó, uma bolinha, aí assim, mais ou menos assim, né? A membrana fosfolipídica, né? Então, a membrana das células, ela é recoberta por lipídios, que são gorduras. Daí, então, algumas das funções, não são todas, tá, meninas? Tem muitas outras funções. Assim como tem outras características, tem outras funções. Eu trouxe aqui algumas características, as mais importantes. Eu trouxe aqui algumas funções, as mais importantes, as mais comentadas, que você precisa saber quimicamente, né, que são importantes em relação aos lipídios, tá? Depois, classificação dos lipídios, né? Existem outras classificações, mas eu trouxe essa aqui para vocês, ó. Glicerídeos, cerídeos, esteroides, fosfolipídios e carotenoides. Nós vamos estudar hoje só os glicerídeos e os cerídeos, tá? Os esteroides, fosfolipídios e carotenoides não vamos deixar para o professor de biologia, não vamos detalhar biologicamente não. A parte química mais importante é esses dois, tá? Então vamos lá. Glicerídeos, ou também chamado de triglicerídeos. Aqui vocês vão entender por que são triglicerídeos, porque tem esse tri aí, tá? São triésteres. Então, os triglicerídeos, porque é um triéster, ou seja, eu tenho 3 grupos éster na molécula. São triéster de ácido graxo e glicerol. Lembra que eu falei que o lipídio, ele é um éster obtido de um ácido graxo, um álcool superior ou uma glicerina? No caso do glicerídeo, é de um ácido graxo e um glicerol ou glicerina, tá? Então aqui, ó, eu tenho a molécula do glicerol ou glicerina. É um triálcool. CH2OH, CH2OH, CH2OH. A molécula estava assim, aí eu peguei ela e escrevi ela assim na vertical, né? Ela tá na horizontal, eu peguei ela e fiz na vertical. Então, isso aqui é o glicerol, ou também chamado de glicerina. É um álcool, é um triálcool, né? Eu tenho 3 grupos OH, é um triálcool. Isso aqui é o glicerol, que pertence à função álcool, tá? Certo? Aí eu tenho aqui, ó, C-O-OH-R. Esse R é um radical orgânico. Esse R aqui é um agrupamento de mais de 10 carbonos. Lembra que tem um ácido graxo, é aquele que tem mais de 10 carbonos? Então, ó, C-O-O-R, lembrando que esse R tem que ter mais de 10 carbonos. Aqui agora eu tenho outra molécula de ácido graxo, ó. C-O-O-H, chamei aqui de R'. C-O-O-H, R 2 linhas. Então, eu tenho um glicerol reagindo com 3 ácidos graxos. Porque o glicerol tem 3 grupos OH, então ele reage de uma vez com 3 moléculas de ácido. Essas 3 moléculas de ácido aqui, ó, elas podem ser iguais ou diferentes. Não precisa ser tudo igual, não. Pode ser diferente também. Então, a gente já aprendeu lá atrás, nas reações, o que vai acontecer, né?
o grupo OH do ácido carboxílico junta com o H do álcool aqui, ó. Vai sair uma água. O grupo OH do ácido carboxílico junto com o hidrogênio sai uma água aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Lembrando aqui que sobrou esse oxigênio aqui, ó. Né? Sobrou esse oxigênio aqui. Aí, o que acontece? Tirou uma água, né? Esse oxigênio vai se ligar aqui, ó. Ele vai se ligar a esse carbono. Ele vai se ligar ao carbono da carbonila aqui, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vamos repetir essa estrutura aqui, ó. CH2O, aí vai ligar no C dupla O. CH2O, C dupla O, R. CHO, C dupla O, R'. CH2O, C dupla O, R3'. Isso aqui virou uma estrutura só. Isso aqui virou uma única molécula agora. Isso aqui agora virou uma única molécula, tá? Isso aqui é um triéster. É um triéster, tá? É um triéster. Eu tenho 3 grupos éster dentro da molécula. C dupla O, C dupla O, C dupla O. Isso aqui é um triéster. Isso aqui é a fórmula geral de um glicerídeo. Mais 3H2O, porque saiu 3 água aqui. Então, isso aqui é a fórmula geral de um glicerídeo, ou também chamado de triglicerídeo. O glicerídeo são triésteres, formado de ácido graxo e glicerol, tá? Bom, agora vamos ver a classificação dos glicerídeos. Os glicerídeos, né, podem ser os óleos ou gorduras. Então, vamos falar algumas características, alguma diferença entre óleo e gordura, quimicamente falando? Bom, continuando, os glicerídeos, então, são triésteres, né? Os glicerídeos, ou também chamados de triglicerídeos, eles se dividem em óleos e gorduras, tá? Bom, quais são as características? Qual que é a diferença entre óleo e gordura? Os óleos são de origem vegetal, tá, galera? Todo óleo é de origem vegetal. Gorduras é de origem animal. Outra característica importante, os óleos na temperatura ambiente, muito bem lembrado, na temperatura ambiente são líquidos. As gorduras na temperatura ambiente são sólidas. Por quê? Tem alguns óleos, tá? Que quando numa temperatura mais baixa, até mesmo a temperatura ambiente estiver mais baixa, ele solidifica. Por exemplo, o óleo de coco. O óleo de coco, quando o tempo está frio, ele solidifica. Então, geralmente, na temperatura ambiente, os óleos são líquidos e as gorduras são sólidas. Tem gorduras que, quando está muito calor, ela derrete, né? Então, mas vamos colocar assim como padrão. Óleos, origem vegetal e são líquidos. Né? Gorduras, origem animal e são o quê? Sólidos. Quimicamente, qual que seria a diferença na estrutura desse glicerídeo? Os óleos têm aquela cadeia carbônica insaturada, ou seja, tem dupla ligação ali entre carbonos. E as gorduras, a cadeia é saturada, ou seja, só tem simples ligação. Lembrando que o glicerídeo, ele é formado por um triéster, são 3 ácidos graxos, tá? Então, nesses 3 ácidos graxos, vai haver, se for óleo, uma insaturação, ou uma, ou 2, ou mais. Pode ser que em alguma estrutura, algum ácido graxo seja saturado, mas 2 seja insaturado. Então, tem que ter pelo menos um ácido ali que vai ser insaturado, tá? Ok? Insaturação, vamos lembrar aqui, ó, insaturada quer dizer que ela tem dupla ligação. Dupla ligação naquela cadeia carbônica. Cadeia saturada é que ela só tem o quê? Simples ligação entre carbonos. Então, essa diferença química é que faz com que um seja líquido, o outro seja o quê? Sólido. Você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha hidrogenação. O que é hidrogenação? É adição de hidrogênio. Adição de hidrogênio, tá? Então tá. Então eu tenho aqui uma cadeia insaturada, por exemplo, um óleo, tá?
ele é insaturado, ele tem dupla ligação. Se você adiciona hidrogênio na dupla, então vamos ver aqui, ó, carbono, dupla carbono, né? Então eu tenho aqui, ó, H, 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 H. Aí eu vou e adiciono hidrogênio aqui, ó. Aí vem um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Eu vou adicionar H2, tá? Certo? O que vai acontecer? Quebra a dupla ligação aqui, ó. A dupla ligação vai quebrar. Então, quando eu faço uma adição de H2 numa dupla, quebra a dupla ligação e a cadeia passa a ser o quê? A cadeia passa a ser saturada, tá? Então, eu tenho aqui um óleo que ao sofrer hidrogenação, adição de H2, tá? Ele passa a ter uma cadeia saturada. Então, aqui ele é líquido, aí ele passa a ter um aspecto mais sólido. Professora, dá um exemplo disso prático que eu conheço. O exemplo prático disso aqui é a margarina. A maioria das nossas margarinas, tá? Ela é uma margarina hidrogenada por causa que sofre essa adição. A margarina, ela não é vegetal? A margarina é de origem vegetal, tá? Mas sofre hidrogenação para ela ter aquela consistência mais sólida, tá? Ah, professor, então quer dizer que a margarina ela é mais saudável do que a manteiga? Não. A margarina, vamos correr dela um pouquinho. Por quê? Porque a margarina, ela passou por um processo químico, que é o processo da hidrogenação, ok? Já a manteiga de leite, ela não passou por um processo químico mudando a sua estrutura. A margarina mudou a estrutura química da cadeia para que ela pudesse ter aquela consistência, tá? Isso aí que é o problema. Eu não poderia deixar de passar, de comentar um pouquinho sobre gordura trans, né? O último conteúdo que a gente estudou em Química Orgânica foi isomeria geométrica, ou isomeria cis-trans. Lembra disso? Nossa última aula de Química Orgânica foi isomeria cis-trans. Qual que é a condição para que tenha isômero trans? É que tenha carbono tenha dupla ligação entre os carbonos, né? Aqui, ó, C, dupla C. Aí eu tenho aqui o R1, o R2, o R3 e o R4. Então, a condição para ter isômero cis-trans é que tenha dupla e que os ligantes do carbono sejam diferentes. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Certo? O isômero pode ser cis se estiver no mesmo plano e trans se estiver em planos diferentes. Tá, o que tem a ver isso aqui com gordura trans? Bom, o que o homem descobriu? O homem pega um óleo que é de origem vegetal, tá? Que é líquido, tá? Passa ele para um processo de hidrogenação, adiciona hidrogênio nessas duplas ligações. O que vai acontecer? Nem todas as duplas vão ser rompidas durante o processo. Vai sobrar alguma dupla. Essas duplas que sobram geram o isômero cis e o isômero trans. A gordura que é do isômero trans é uma gordura que eles descobriram que ela dá crocância ao alimento. Então, em vez de usar um óleo ou em vez de usar uma gordura, eles descobriram que a gordura trans, que é uma gordura que é um óleo que foi modificado, ele dá crocância ao alimento, ele melhora o sabor do alimento. E a gordura trans, ela vicia. Aonde que está o problema disso aí? Aonde que está o grande vilão? O nosso organismo, ele conhece a molécula de gordura, ele conhece a molécula de óleo vegetal, mas o nosso organismo não conhece a gordura trans. Então, ele não consegue quebrar essa molécula para digerir essa molécula. Então, a gordura trans vai se acumulando nas nossas veias e nas nossas artérias. Esse que é o grande problema. Até pouco tempo atrás, achava-se que o vilão eram as gorduras. Hoje, né, os médicos já falam que o grande vilão não são as gorduras. O maior vilão de todos é a gordura trans. É aquele óleo que foi modificado quimicamente, né, para ter o aspecto de uma gordura, tá? Valeu! Numa outra oportunidade a gente pode detalhar melhor, porque é muito interessante falar sobre essa tal de gordura trans, tá? Esse trans aqui é porque forma o isômero trans. Tá.
Tá, vamos dar continuidade. Vamos falar agora um pouquinho do cerídeo, né? Lembra que eu falei que eu ia falar dos glicerídeos e dos cerídeos? Os cerídeos são ésteres de ácido graxo e álcool superior. Lembrando que ácido graxo é uma cadeia de ácido carboxílico que tem mais de 10 carbonos. E álcool superior, a mesma coisa, tá? É um álcool que tem mais de 8 carbonos. Eu dei exemplo aqui da cera da palmeira, peguei a estrutura da molécula da cera da palmeira. Então eu tenho aqui CH3, CH2 14 vezes, C dupla O. Então essa parte aqui, ó, tem 16 carbonos. São 14 aqui dentro, mais esse 16. Depois eu tenho aqui, ó, OCH2 25 vezes CH3. Percebam que esse lado da molécula tem 26 carbonos. 25 aqui, mais um aqui, 26. Essa parte aqui, isso aqui é um éster, C dupla O. Essa parte daqui, ó, é a parte que veio do ácido graxo. É a parte que veio do ácido graxo. A partir desse oxigênio aqui, ó, essa parte aqui é que veio do álcool superior. Então, essa cera aqui, ela é esse éster, né, que é o dessa cera, foi obtido através de um ácido graxo e de um álcool superior. É uma característica dos cerídeos, tá? Os glicerídeos, ácido graxo mais glicerol. Cerídeo, ácido graxo mais álcool superior, ok? Função química do lipídio, éster, tá? Bom, essa foi a proposta para o nosso primeiro aulão, né? Eu falei de proteínas, aminoácidos, proteínas e lipídios. Dei uma abordagem mais voltada para a química, de maneira mais simplificada, tá? Próximo aulão, nós vamos falar de carboidratos, ok? Fica firme aí que logo, logo chega a próxima aula. Beijos!